Olá, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa tarde maravilhosa de sexta-feira? Bolsa de tecnologia da Nasdaq acha um topo enquanto o Bitcoin volta a subir junto com o mercado de criptomoedas. São 1,198 bilhões de dólares de capitalização nesse momento. A gente tem algumas notícias para trazer para vocês. Mais aquele bate-papo da tarde, que agora eu vou trazer sempre aqui que eu possa trazer um videozinho à tarde, falando de todo o contexto geral de mercado, vou trazer para vocês esse videozinho. Enquanto a Nasdaq sobe, o ouro sobe, o S&P sobe, o dólar cai, pessoal, em meio a um monte de notícias, tá? A gente tem aí notícias sobre reguladores de Hong Kong exige que bancos abram contas para empresa de criptomoedas, e isso é um avanço para as criptomoedas. O Banco Central de Hong Kong instou os bancos a fornecerem serviços a empresas de criptomoedas mesmo antes que recebam a licença formal. Então a criptomoeda não precisa receber uma licença do governo nem do banco, ele tem que abrir a conta para poder ser transacionados os valores de acordo com aquela criptomoeda, tá? Isso foi em 27 de abril, emitiu essa circular relacionada a esses documentos que exigem que o mercado agora adote as criptomoedas, então os bancos não vão ter outra maneira a não ser colocar as criptomoedas aí para abrir conta para as criptomoedas para que a gente possa transacionar o dinheiro, tá? As IAs devem se esforçar para apoiar as VAPs, licenciadas e regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros, em sua necessidade legítima em abrir contas bancárias em Hong Kong. Isso é interessante, que é o novo avanço do mercado de criptomoedas. Em paralelo a isso, pessoal, aqui no Brasil a gente já tem o Banco Santander supervisionando um teste de blockchain para a utilização nos bancos, tá? Santander testa blockchain em negócios de imóveis e veículos. Então a gente vai ter uma nova tecnologia na compra de imóveis e veículos, empréstimos e outras coisas, todas baseadas em blockchain. Isso eu falei que iria começar a acontecer. Os bancos estão testando os produtos digitais para serem impostos aqui no Brasil e no mundo todo. Isso deve acontecer e a blockchain aí deve movimentar o mundo. Provavelmente a gente vai ver com o fim dos cartórios no futuro, porque a blockchain nada mais é do que um cartório digital, muito mais fácil de usar, de graça, e ele, na maioria das vezes, não tem como você alterar uma linha sem que todos saibam. Então vai ser isso aí que está acontecendo. Pode ser o fim dos cartórios para alguns anos para frente. Vamos ver como essa realidade vai se dar aí no dia a dia da população, mas os bancos já estão adotando blockchains aí para trabalhar com seus valores, tá? A gente também tem empresas de criptomoeda aumentando as suas negociações, mas o que me chamou a atenção foi essa notícia aqui nessa tarde. Analistas estão divididos sobre o impacto do teto da dívida dos Estados Unidos sobre o preço do Bitcoin. Ele quer dizer, pessoal, que alguns países, algumas empresas detêm alguns títulos de dívida dos Estados Unidos, o que é a exportação da inflação pelo mundo inteiro. O que acontece é que essa exportação da inflação pode ser que essas dívidas sejam agora liquidadas, tá? As empresas comecem a vender, né? Os bancos comecem a vender esses títulos e o mercado, o governo americano, não sei como eles vão frear isso, mas pode ser que a gente veja a queda do dólar mais rápido do que é o que a gente pensa, o impacto aí nos mercados emergentes subindo, e o Bitcoin aí pode explodir na alta mediante a tudo isso, pode se tornar a maior reserva de valor do planeta. Então o Bitcoin tem uma grande tendência a se tornar a maior reserva de valor do mundo e o dólar despencar e a bolsa dos Estados Unidos despencar, mas provavelmente o Bitcoin vai subir contra tudo isso no final das contas, tá, pessoal? A recessão do mercado americano pode vir com o mercado deflacionário de Bitcoin, que pode subir cada vez mais
é um touro indomável. O Bitcoin, acredito que ele ainda vai chegar a mais de 100 mil dólares. E essa notícia remete a isso. É o tipo de notícia que os bancos vão aderir no futuro, tá? As criptomoedas, não vai ter jeito. Inclusive, os analistas aqui tem algumas coisas falando, ó. Alguns analistas, incluindo Jesse Mayers, CEO, CEO da empresa de investimentos Oramp, acreditam que aumentar o teto da dívida levaria o Banco Central dos Estados Unidos e Fed a imprimir mais dinheiro, aumentando assim os fluxos de capital a ativos de risco como o Bitcoin, tá? E aí os Estados Unidos acaba destruindo o seu próprio dólar se ele continuar emitindo dinheiro, gerando inflação no seu país. E o Bitcoin, como ele é deflacionário, acaba recebendo mais dinheiro, mais visualização. O teto da dívida define a máxima de dinheiro que o governo dos Estados Unidos pode tomar emprestado e pagar suas contas. E aí vai Bitcoin / USD. Eu acredito muito que o Bitcoin aí vai acabar vencendo essa guerra, tá? Eu não acredito que o dólar vai ser páreo para o Bitcoin nos próximos anos, mesmo com a proibição. É muito mais fácil a gente ter Bitcoin. O Bitcoin foi proibido. É muito mais fácil a gente ter um Bitcoin proibido do que uma barra de ouro, como era nos anos 1900, onde teve uma época que o ouro foi proibido, e agora a gente tem o Bitcoin, que se houver muitos problemas com os governos, podem proibir algumas criptomoedas, o que eu também acho muito difícil, porque seria um tiro no pé para o governo americano, tá? Então a gente tem algumas altas de mercado e o Bitcoin vai ser, o Bitcoin foi o vencedor durante a última rodada de estímulos, e o Bitcoin sempre ganhando aí de todos os tipos de investimento. Não se enganem, Bitcoin está se tornando o maior investimento do planeta. Por isso que eu acho que ele ainda vai ser derrubado para os 12 mil dólares, dando uma última chance para todos os usuários que queiram comprar Bitcoin. Para os bancos financeiros vai ser a corrida do ouro, pessoal, da nossa geração, comprar Bitcoin, tá? Porque ele pode, além de chegar aos 100 mil, ultrapassar, chegar a 200, quem sabe até 1 bilhão de dólares. Seria muito louco falar sobre isso, essa correlação, mas o Bitcoin tem aí uma grande tendência a se valorizar ao longo dos anos e ser a principal moeda. Tem uma coisa que pode gerar medo no mercado, que é a nova liquidação de Bitcoin a seguir. Saldo do BTC da Binance cresce 1,5 bilhão mês. Vou explicar essa notícia. Toda vez que o saldo das exchanges eles começam a crescer em relação ao Bitcoin, quer dizer que vem uma liquidação, alguma venda esperando uma queda do mercado para uma recompra mais barata. Não se enganem, pessoal, essa venda não é para o dinheiro sair do mercado de criptomoedas, e sim para recomprá-lo mais barato. É que só aqui tem uma parte da notícia, ó, o saldo de Bitcoin da Binance subiu 550 mil BTCs em um mês. É nítido o contraste entre outras grandes exchanges, enquanto dados sugerem que o mercado está disposto a vender seus BTCs em 30 mil dólares. Provavelmente a gente vai ver aqui uma ordem com uma liquidez muito grande nos 30 mil dólares do Bitcoin, mas eu não acho que seja toda essa história aqui o fim da alta do Bitcoin, tá? Eu acho que ainda vai ter muita briga esse final de semana e vai decidir para onde o preço vai. O gráfico de 4 horas está aí, uma briga de foice brutal, ó, sobe e desce muito violento. Então a gente tem um topo duplo no gráfico de 4 horas. Vamos ver como é que vai ficar o comportamento do mercado para as próximas horas, tá? O número mais recente da plataforma de monitoramento dados on-chain CoinGlass confirma que o saldo de BTC da Binance, líder global em volume de negociação de criptomoedas, aumentou 50 mil BTCs, 1,5 bilhão nos últimos 30 dias, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado com esses 30 mil dólares, porque aqui sugere que o Bitcoin possa ir lá buscar os 20 mil dólares, tá? E aí sim voltar a nova alta. Vamos ver aqui, ó, tem fundos aqui que falando sobre o crescimento dos bitcoins.
Binance Exchange de maior volume de negociação do mercado, apenas em 24 horas registrou 10 bilhões em entrada, um número incomum. Outras grandes exchanges de fato perderam BTCs ou tiveram aumento insignificante do saldo. Então tem que ficar de olho que os ursos apostam em preço máximo nos 30 mil dólares, tá? Então vai ser os ursos contra os touros. Nós, investidores sardinhas, assim, eu como investidor fico na dúvida do que fazer nesse momento, porque a minha análise seria uma análise de queda, tá? Para um teste lá embaixo. Porém, essa volatilidade de mercado e essa manipulação de mercado acabou me deixando em dúvida, porque a gente veio, testou os 26 mil, fluxo normal de mercado, voltamos para um topo duplo no gráfico de 4 horas, se perdemos as médias novamente, viermos testar os 26, eu acho que dessa vez a gente cai para os 25, e aí starta o que eu acho que é o semanal revertendo para queda e indo buscar a tendência dele, que é lá embaixo, tá, pessoal? Perto dessa linha de tendência de alta que eu tracei aqui, ó, vindo buscar lá os 22 mil. O que não pode acontecer é perder essa linha de tendência de alta, porque senão a gente vem testar o fundo do padrão de alargamento. Eu falei com vocês que esse padrão de alargamento é um padrão muito cruel para o investidor, porque ele rompe topo e rompe fundo, toda vez ele deixa um topo e vem para buscar fundo, e esse padrão de alargamento é um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Se perdê-lo, a gente pode até ter um teste aqui embaixo no suporte dos 15 mil, e quando chegar no suporte dos 15 mil, eu vou comprar 60% de tudo que eu tiver para comprar no mercado em uma posição mais forte. A gente está falando de notícias que podem alavancar o preço do Bitcoin, notícias aí de uma possível resistência nos 30 mil e o preço do Bitcoin trabalhando essa região dos 30 mil um pouco mais forte. E a gente fica aí com essas métricas de mercado para o final de semana, aumento de Bitcoins dentro das exchanges para venda, uma possível venda nos 30 mil dólares. Então a gente tem que confirmar aí se esse aumento de Bitcoin vai ser mesmo seguido de grandes vendas e se vai ter algum movimento do mercado americano, dos Estados Unidos, para frear a sua inflação e frear aí essa venda da moeda americana para uma melhoria do mercado, tá? Então, nova liquidação de Bitcoin segue o saldo, entre outras coisas. E uma última notícia para nós investidores de criptomoedas que gostam de ver o avanço do mercado: Mastercard se une a empresas de criptografia para opções de pagamento com cartão, tá? E a gente está vendo a Visa fazer isso, a Mastercard e outras empresas e bandeiras de cartões de crédito que vão entrar no mercado para trabalhar com as criptomoedas. Todo tipo de informação que os cartões de crédito possam ter, porque as próprias criptomoedas estão lançando seus cartões, como Flock, Baby, entre outras criptomoedas. Exemplos que vieram na minha cabeça são meme coins, mas tem cartão já Master. A gente vê que as empresas começam a colocar parceiros que possam trazer mais volume de negociação para os seus cartões de crédito, mesmo que sejam criptomoedas, e isso é interessantíssimo. Eu sou o Raulmário. Se você gostou de todas essas notícias e esse bate-papo, fique de olho nas próximas horas do Bitcoin, que está tendo muita volatilidade, tá? Bitcoin briga muito na casa aí dos 29.200 dólares, 29.300 dólares, muita volatilidade. Gráfico de 4 horas sugere um topo duplo e uma nova queda. Então, se o preço não segurar aí nos 29.200, a gente pode abrir uma queda novamente para os 26. Essa foi minha análise de todo esse mercado para essa tarde. Se você gostou, aproveita, deixa um like, seja um inscrito aqui do canal. Lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. E se quiser ser um apoiador do canal, a gente já tem aí 2 níveis para membros. Aquele abraço, até a próxima e fui.